Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia na perseverança, mais um dia que o Senhor nos sustém, nos fortalece, mais um dia que fez o Senhor, e bem-aventurado aqueles que nele depositam a confiança. Bem-aventurados sois aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, uma multidão de pecados lhes são apagados. A festa no céu é por um pecador que se arrepende do que 99 justos. Muitos são os que declaram a sua própria benignidade e se justificam a si mesmos, pois não tem aquele que podia os justificar. Bem-aventurados sois aqueles que reconhecem que são pecador, mas se apresenta até ele com um coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós e nos instrui as atitudes corretas diante daquele que tudo opera e executa, a fim de serem aprovados quando o seu Senhor vier. Assim nós permanecemos, porque ele nos sustém, nos fortalece e nos mantém dia após dia na perseverança e condução do seu Espírito. Para aqueles que o rejeitam, ele os nega e deixam com que dia após dia sejam mais sujos, segundo uma consciência corrompida, uma mentalidade cauterizada, aonde a palavra diz que aqueles que são purificados por ele são puros, mas aqueles que estão com a mentalidade corrompida e uma consciência corrompida, para eles nada é puro, porque na verdade estão na imundícia, sujando-se mais ainda, e se justificam puros por si mesmo e não se alcança. A palavra diz que é uma geração má e perversa, que não lava da sua imundícia, considera-se limpa e não lava da sua imundícia, porque não tem aquele que os pode purificar e santificar do interior para fora. Assim amam o prêmio da injustiça e estão contaminados da sua lepra, e dia após dia acumulam-se mais ainda, a ponto de chega o tempo de se pagar pelos seus muitos crimes, porque do Senhor não permite escarnecer. Tudo aquilo que estiveres a acumular, quer sejam boas, quer sejam más, tudo tem um tempo e um propósito debaixo do sol, até os ímpios para o dia do juízo. Para aqueles cujas transgressões lhe foram perdoadas e uma multidão de pecados lhe são apagados, seguem segundo a sabedoria, que ele não tem prazer naqueles que retrocedem, e por isso seguem permanecendo sempre, sabendo que, embora alcançou a liberdade e não são mais escravos assalariados do pecado, sabe que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, por isso usamos somente aquilo para edificação pessoal, como mutualmente falando, interligados uns aos outros no corpo de Cristo, com a noiva submissa a ponto de adentrar as regiões celestiais, onde a palavra diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas os escolhidos estão sempre em unidade e não há divergência, porque eles permanecem com a mentalidade em Cristo, a paz que excede todo o entendimento, com o nome escrito no livro da vida, e a permanência aonde uma consciência do qual aguçada que ele nos ensina através do seu Espírito, comunica ao nosso pneuma, o fôlego de vida, que estamos sendo cumpridores não por si, mas por meio daquele que tudo opera e executa e nos fortalece e nos sustém. Por isso ele sempre nos ensina que não vos deixarei órfãos, assim como não se turbe o vosso coração. A casa do meu pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito: vou preparar um lugar, aonde está preparado desde a fundação do mundo, para aqueles que nele depositam a confiança e alcançarão a terra prometida, assim como ele prepara uma nova terra e um novo céu para aqueles que perseveraram e não negaram o seu nome e têm o nome escrito no livro da vida. Para aqueles que têm o nome escrito na terra,
a palavra diz que são aqueles que perecem por rejeitar aquele que podia endireitar, porque quem pode endireitar aquilo que ele fez torto, quem pode aplanar aquilo que ele fez áspero, assim seguem de mal a pior dia após dia por rejeitar aquele que podia os justificar. Assim vos diz o Senhor, e ainda que achais que a palavra é meramente humana, que o Senhor julgue entre mim e vós.